Caros alunos, o objetivo desse vídeo é seguir mostrando como funciona a modelagem de estruturas com o programa CEngineer. O exemplo dessa vez é um pórtico plano, representado aqui à esquerda, 6 metros de vão. Primeiro pavimento com 3,5, segundo pavimento com 3 metros. Material é um concreto classe C20, eu estou impondo um valor já conhecido de módulo de elasticidade, de 3 vezes 10 a 7 kN por metro quadrado. As seções dos pilares são iguais a 15 por 40 centímetros, retangular, e das vigas 15 por 60. E o carregamento está dividido em dois grupos, tá? O que está representado em vermelho são cargas permanentes, como FGK. As indicadas na figura da esquerda, a carga de 8 e 4, são as excedentes, mais a isso eu tenho que somar o peso próprio da estrutura. E isso vai ser calculado com a área da seção transversal vezes o peso específico do concreto. Isso vai ser feito de forma automática no programa, tá? E é isso, vamos somar as cargas indicadas na figura. Também temos cargas variáveis, que estão representadas em verdes. Eu tenho duas distribuídas de 5 e 2 e duas concentradas de 9 e 6. Normalmente, as cargas horizontais são devidas a vento e as verticais devido a sobrecargas, tá? E elas seriam analisadas em casos separados. Mas, por simplicidade, nesse exemplo, eu estou deixando as duas juntas como um único grupo de carga variável. A isso a gente vai trabalhar com algumas combinações, uma de estado limite último, com γg e γk igual a 1,4, e uma de estado limite de serviço com o psi2 igual a 0,3, tá? Então, daí vem essas equações de combinação de ações. Então, estado limite último, 1,4 vezes todo o carregamento, permanente automático, permanente indicado ali em vermelho e carga variável em verde. E no de serviço vai ser toda a carga permanente, sem majorar nem minorar, mais 0,3 da carga variável ali indicada em verde. Então, vamos para o ambiente do programa, né? Então, ao abrir o programa, a gente vai, teremos que criar um projeto. Então, vamos aqui em novo projeto. Demora um pouquinho para carregar às vezes, tá? Então, o nome do projeto eu vou chamar de pórtico plano Z. Não vou preencher os outros dados, tá? Porque é só um exemplo didático. Tipo de estrutura. A gente pode usar o modo mais geral, que seria uma análise XYZ, que inclui todas as ferramentas do programa, mas não há necessidade. Como o modelo é bem simples, a análise no plano XZ já é suficiente para analisar todos os esforços da estrutura e deslocamentos. Então, vou pegar aqui pórtico XZ. A norma brasileira já está selecionada aqui. Eu vou acrescentar um material já, tipo concreto. Vou trocar aqui de CA25 para CA50, só por costume, tá, gente? Não vai interferir no resultado, tipo de aço, já que a gente não vai dimensionar a armadura. E aqui no C20, eu vou clicar nos três pontinhos para adaptar esse C20 ao meu material. Então, eu vou criar um novo, ó, canto superior esquerdo aqui, criar novo elemento. Ele criou aqui embaixo outro C90, né? Então, vamos corrigir isso aqui. Vou chamar ele de concreto C20, para diferenciar do primeiro C20 que já tem no automático. Aqui no ABNT 6118, vou trocar a resistência para 20, para bater com o nome, né? Embora isso aqui não interfira no resultado da análise. E eu vou desligar os valores dependentes de cálculo, porque sem isso daqui marcado, ele não calcula o módulo de elasticidade pela 6118, tá? A gente vai poder entrar ele manualmente. Vindo aqui para a parte de cima, tá? O que ele chama de independente de norma, né? Massa unitária 2.500 kg por metro cúbico, já está correto, com o nosso peso de 25 kN por metro cúbico. Módulo de elasticidade, nosso é de 3 vezes 10 a 7 kN por metro quadrado ou 3 vezes 10 a quarta MPa. Coeficiente de Poisson 0,2 já está correto. Demais propriedades também estão corretas ou não são necessárias para essa análise. Então, vou dar OK aqui, ó. Já aparece aqui como material concreto C20. Se eu tivesse outros materiais, eu acrescentava também, tá? Vamos dar uma olhada em funcionalidade. Eu não preciso de nada diferente, então vamos desmarcar tudo.
Vou ficar só com o modelo de análise, sem modelo estrutural geométrico, sem nenhuma não linearidade ou outras questões. Não são necessárias para uma análise tão simples. Encarregamento aqui em cima. Aceleração da gravidade já está ok, ele vai usar isso para calcular o peso dela, tá? Como a densidade estava em quilograma por metro cúbico, ele vai precisar da gravidade para transformar isso em força, quilonewton por metro cúbico. Eu vou desmarcar aqui as combinações automáticas de norma, eu vou entrar com as combinações manualmente, tá? Se eu deixar ligado, ele cria as combinações sozinho, mas a gente sempre tem que verificar isso aqui, caso vocês usem. Em configurações não vou mexer em nada, em definição de unidade já vou verificar que está no formato métrico, não vou definir proteção de senha nem nada. Já está ok, vou dar ok. Ok de novo, né? Só um alerta por ser uma versão estudantil. E esperar ele carregar o ambiente de modelagem. Pronto, já vou salvar meu arquivo, salvar como. Antes que a gente esqueça de fazer isso. Eu tenho uma pasta específica para projetos do CIA, então pórtico plano XZ, é o nome que eu vou dar para ele. E observem que como eu defini que a análise é no plano XZ, ele já deixa aqui o eixo XZ apenas para a gente fazer a modelagem. O Y está perpendicular à tela. Então, primeiros passos de modelagem. Primeiro, definição de material, já foi feito. Segundo, seções transversais. Então, na barra aqui da esquerda, se não estiver aparecendo essa barra de estrutura, gente, é só segurar o Ctrl e clicar nessa rodinha aqui na estrutura. Ela abre e fecha essa barra de ferramentas. Vou aqui em seção. Aqui tem o material que já está definido e seção transversal. Clicar em cima. Ele já aparece para mim entrar a primeira seção. Então, tipo concreto, retangular, adicionar. Nós temos só duas seções, né? Então, começando aqui pelo pilar, que eu vou chamar de P de 15 por 40. O nome não vai interferir no cálculo, tá, gente? É só o nome para a gente se referenciar a ele. Material, certifique-se de que está no concreto C20 que nós criamos. A altura, 40 centímetros, que são 400 milímetros, e a base, 15 centímetros, que são 150 milímetros. Dessa forma é só dar OK, mas se quiserem verificar as propriedades da seção transversal, clica no atualizar e dá uma olhada aqui na lista de propriedades que ele está calculando. Então, para mim já está ok. A segunda seção que eu vou criar também é retangular, então concreto, retangular, adicionar. Vou dar o nome agora de V de viga, 15 por 60. Material, concreto C20. Altura, 600 milímetros e base de 150 milímetros. De novo, se eu clicar em atualizar, eu consigo ver as propriedades que ele está calculando. Se estiver tudo ok, só clicar em OK. Ao adicionar todas as seções, fechar, e já aparecem as duas aqui na lista para a gente trabalhar. Se precisar de mais, aqui no canto superior esquerdo dessa janela tem o criar novo elemento, tá? Então, isso está pronto, fecha. E a gente pode começar a representar a estrutura. Então, como é que eu vou fazer para representar essa estrutura? Para começar, eu não vou usar o grid como da última aula. Então, aqui do canto direito, eu vou desligar esses pontinhos do grid aqui do fundo. Eu vou usar coordenadas dessa vez para me localizar. Então, aqui no canto superior direito, onde está ancoragem, eu vou deixar desmarcado o grid, que eu não preciso dele, e vou deixar apenas pontos finais de nós e nós, tá? Então, só isso que vai atrair o mouse. O restante, que não atrair o mouse, eu vou entrar por coordenada. Para desenhar o pilar, seleciona aqui estrutura, no painel de entrada, e ele é um elemento 1D, ou seja, um elemento de uma dimensão. Eu posso entrar o pilar usando o atalho para pilar aqui, eu defino a altura e só o ponto da base dele, mas eu vou usar o elemento 1D geral. Vou clicar nele. Vou manter o nome B1, tipo de análise vai ser um elemento geral, pode ser tanto para pilar quanto para viga, né? Modelo padrão, vou trocar a seção para a seção do pilar, pilar de 15 por 40. A camada aqui seria o layer, tá? A camada 1, que só tem um layer definido. Não há necessidade de vir nos 3 pontinhos e criar novos layers, tá? É um modelo simples demais para precisar de mais de um layer. Deixa aí na camada 1 mesmo. E vou dar OK aqui, ele vai ficar me pedindo para desenhar. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso dar as coordenadas do ponto inicial e final da barra.
Então, para dar as coordenadas do ponto inicial da barra pelo teclado, vocês cliquem no botão de espaço e ele lá em cima, ó, ele abre o espaço lá onde está escrito novo elemento ponto inicial para a gente digitar as coordenadas XZ, já que a gente está só no plano XZ, do ponto inicial. Então, é 0, 0. A gente separa as coordenadas x e z por um espaço. Então, 0, espaço 0, Enter, e ele já prendeu o ponto inicial. E o segundo ponto vai ser a coordenada x igual a 0, então espaço de novo, 0, espaço, a altura do pilar é 3,5 metros, então 3,5 em z. Enter, está aí o nosso primeiro segmento. Para fazer o segundo segmento na parte de cima do pilar, ó, o cursor já é atraído pelo ponto final da barra, então eu posso clicar com o mouse e já tenho o ponto inicial definido. O ponto final ele está a 6,5 metros. Eu poderia usar isso como referência, mas eu posso usar a referência relativa. Ou seja, eu só tenho que subir em Z 3 metros para fazer o segundo segmento do pilar. Para usar a referência relativa, é simples. Pressione espaço e na hora de digitar a coordenada, coloca o símbolo arroba antes. Então agora eu vou mover 0 em X, espaço, e vou subir 3 metros em Z. Só dar Enter. Está feito o nosso pilar em 2 segmentos. Vou dar ESC para sair daqui, ó. Dá para ver até os nós dele aqui. Poderia ter feito uma barra só? Poderia, mas é melhor assim, nessa fase inicial, a gente separar cada barra, cada trecho uma barra, tá? Então, para fazer o outro pilar, eu vou usar a ferramenta de cópia. Então, eu vou selecionar esse pilar, vou vir aqui do lado esquerdo, onde tem copiar, abriu a ferramenta copiar, vou clicar em um nó qualquer, e eu vou dar as coordenadas desse nó na cópia. Então, posso usar a coordenada absoluta ou coordenada relativa. Vou usar a relativa, ó, espaço, arroba, eu vou andar 6 metros em X e 0 metros em Y. Enter, está ali o meu segundo pilar, é só dar ESC para sair. Agora eu vou colocar as vigas. Procedimento igual, vou pegar o elemento 1D, trocar a seção para a seção de viga, viga 15 por 60, ok. E eu já tenho os nós finais e iniciais das barras aqui atraindo o cursor do mouse. Então eu posso só clicar neles, inicial e final, e definir cada uma das minhas vigas de forma muito mais prática. Terminado, aperta ESC várias vezes até ele desselecionar tudo e a estrutura está representada. Lembrando aqui do lado direito, ó, que a gente pode colocar os volumes das vigas e dos pilares e até o sombreamento, para ver o elemento como um todo. E se quiser girar ele em 3 dimensões aqui no cubinho, tá? Vou desligar isso porque ele não é necessário para mim nessa etapa. Se você errou alguma propriedade ou quer revisar, seleciona o elemento e confira aqui pelo painel do elemento na direita. Então, a seção 1560 para a viga está correta. Tipo geral, o layer ou a camada que ele está já está indicado, o nome. Então, é possível alterar essas propriedades por essa barra aqui. Só apertar ESC para ele desselecionar e a gente volta para os dados do projeto. Então, estrutura discretizada. Vamos agora para a parte de vinculação. Então, eu tenho 2 tipos de apoio. Vou pegar aqui o primeiro, o apoio em nó. Ainda estou em estrutura 1D. Mas eu posso trocar por estrutura 0D se eu quiser, ó, que o apoio está no nó. Ele é colocado num elemento pontual. O primeiro apoio que eu tenho é o engaste. Então, dê o nome que vocês quiserem para esse apoio. Restrição, ele é fixo, ou seja, travado a deslocamento horizontal, vertical e rotação. Vou aumentar esse tamanho padrão para 0,5 para ele representar um pouco maior, tá? Vou dar OK. E aí é só selecionar o nó em que ele está aplicado. Ele vai desenhar um apoio temporário. Quando você apertar ESC, ele complementa aqui o tamanho do apoio. Se você selecionar, a gente consegue mexer aqui nas propriedades do elemento. O outro apoio rotulado pode ser pela mesma função, colocando ele como rotação livre ou usando esse botão aqui, apoio articulado em nó, e já tem ele pré-configurado. Ele desenha essa pirâmide aqui como elemento. Pronto, a estrutura já tem seus apoios. Agora a gente precisa se preocupar com o carregamento dela. Então, primeiro de tudo, definir os grupos, casos e combinações de carregamento. Então, aqui nessa roda que tem aqui no canto inferior esquerdo, selecione carregamento, que é o loads aqui, né? Nem todo o programa está traduzido ainda. E ele aparece essa barra horizontal.
É só clicar nele sem apertar o Ctrl. Se você apertar o Ctrl, ele troca a barra vertical por essa. Então, da esquerda para a direita, o primeiro, grupo de carga. Grupo é grupo permanente, grupo variável. Então, o LG1 que ele já tem aqui, já é um grupo permanente. Eu vou criar um novo elemento. E o LG2 vai ser um grupo excepcional, não, variável. É um grupo variável. Fechar. Segundo botão agora sim, casos de carga. Eu vou separar em 3. O primeiro já está criado, que ele chamou de LC1 peso próprio. No lugar de LC1 eu vou trocar para automático. Para eu lembrar que ele está usando isso para calcular o peso próprio automático. Olha só, tipo de carga, peso próprio aqui embaixo, direção -E. Isso aqui que faz ele calcular automaticamente usando o peso específico do material e a área da seção transversal. Vou acrescentar mais um, que eu vou chamar agora de FGK, em que eu vou colocar o restante da carga representada em vermelho, tá? Que são as distribuídas. E ele é permanente mesmo, tipo de carga padrão, ou seja, eu vou entrar ela manualmente mesmo. Eu vou criar mais um, onde eu vou colocar a FQK, vou dar o mesmo nome para facilitar. Essa é uma ação variável, então ele coloca já automaticamente no grupo de carga LG2. E as demais propriedades aqui não interessam para a gente nessa etapa, tá? Pode deixar do jeito que está. Eu vou trocar a descrição aqui, que ela é uma carga variável, para que não apareça aqui do lado como FQK peso próprio. 3 grupos criados, 3 casos, fecha. Próximo botão, combinações. Agora sim a gente vai colocar as combinações de norma. Então a primeira aqui, no nome, eu vou chamar ela de ELU, de estado limite último. E se vocês olharem, é os 3 casos vezes 1,4. Peso próprio, o automático FGK e o FQK, tudo vezes 1,4. Então, coeficiente de majoração 1,4. Para acrescentar, é só dar um duplo clique no automático, ele vem para cá, vezes 1,4. Peso próprio ele vem também, é no FGK e no variável. Assim, ele soma os 3, multiplicando cada um por 1,4. E o tipo não é uma envoltória, é uma soma linear última, ou seja, soma linear da combinação de estado limite último. Ok? Já está montado aqui. Vou criar mais uma para o estado limite de serviço. Então, ele já copia em relação anterior. Para voltar tudo aqui para a direita, é só dar um duplo clique na árvore e ela some. Ó. Vou chamar isso aqui de ELS, estado limite de serviço. E ela é uma combinação linear de serviço, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? O peso próprio não vai majorado. Então, deixo o coeficiente 1 e coloco o peso próprio automático e o FGK. E a carga variável vai com psi2 de 0,3. Então, 0,3 vezes FQK. Aqui está montada a minha combinação de serviço. Vou dar OK. Estão criadas as duas. Aqui tem um resumo delas. Fechar. Agora vamos lançar esse carregamento. Então, primeiro de tudo, aqui no canto superior direito, seleciona o FGK para a gente lançar a carga do grupo FGK, do caso FGK. Eu tenho só 2 cargas aqui distribuídas, então aqui no painel de entrada troca para carregamento. Carregamento de barra, ou seja, 1D. E pega o botão aí, carga linear 1D. A viga de cima tem uma carga na direção contrária a Z de 4 kN por metro. Então, vou manter o nome, direção de Z está certo, valor -4. Sistema de coordenada aqui troca para o GCS, que é Sistema de Coordenada Global, tá, gente? Eu não expliquei isso antes, mas se vocês verem, o sistema global, que é o GCS, é o XYZ aqui do lado. O local depende da barra. Por exemplo, a barra vertical vai ter um X local e um Z local. E as barras horizontais também vão ter um X local e um Z local. Cada barra tem o seu, cada nó tem o seu, cada elemento em si tem o seu. Então, para a gente não entrar no sistema local de nenhuma barra, deixa aqui no sistema global mesmo. Então, vou dar OK e selecionar aqui a viga de cima para ele aplicar. Também já vou aplicar na viga de baixo. Eu sei que o valor não é esse, tá? Mas a gente já corrige. Eu vou dar ESC. Aqui aplicado 4 em cima e 4 embaixo. Só que a da viga de baixo é 8. Então eu vou dar ESC de novo para ele desselecionar tudo. Selecionar só a carga distribuída embaixo.
E aqui na barra da direita, onde está valor, eu vou trocar para menos 8, para ele atualizar. 4 em cima, 8 embaixo, está fechado a parte de carga permanente. Vamos para a carga variável, ou seja, o FQK. Troca aqui no canto superior direito para o FQK, variável. E aqui a gente vai lançar o que está em verde lá no esquema. Então, começando pela distribuída, em cima a gente tem menos 2. Mesmo procedimento do anterior. Já vou aplicar na de baixo aqui para a gente só corrigir o valor. Ó. Da ESC até ele desselecionar tudo, tá? Seleciona a de baixo e corrige ela para 5. Pronto, as cargas distribuídas já estão ok. Vou aplicar agora as concentradas. As concentradas estão no nó, então troca aqui de 1D para 0D. Pega o primeiro botão aqui, carga pontual em nó. Essas cargas estão na direção de X. O nome aqui é indiferente para o nosso caso, deixa o nome automático mesmo. E o valor da força de cima é de 9 kN na direção de X. Sistema de coordenada global, a GCS. Ok. Seleciono o nó de cima. E já vou aplicá-la também no nó de baixo para corrigir o valor na sequência. Só dá ESC, ele termina de aplicar. ESC de novo para desselecionar as duas. Seleciona só a de baixo, que não vale 9, né? E troca aqui na barra da direita de 9 para 6. Pronto, o carregamento está lançado. O apoio sumiu, mas ele só não está representado. Aqui na barrinha do canto inferior direito, ó, você clica aqui em alternar apoios, ele desenha os apoios de novo. Então a gente pode agora, aqui no canto superior direito, só revisar. Peso próprio automático não tem nada, porque ele está calculando o peso da estrutura automaticamente. O FGK tem as duas distribuídas de 4 e 8. E o FQK, as distribuídas de 2, 5 e as concentradas de 9 e 6. Tá ok. Agora a gente só precisa salvar, né? Ctrl S, eu clico aqui em salvar. E mandar ele calcular. Então, para calcular, canto inferior esquerdo, botão do meio aqui do círculo, calcular. Análise linear de 3 casos. Que casos são? Peso próprio automático, FGK e FQK. São os que a gente definiu ali nos casos de análise. Ó, calcular. Vamos esperar que não apareça nenhum erro aqui, né? Olha lá, análise linear, ok. Tudo certo. Vamos dar ok. E vamos ver agora alguns resultados. Para ver os resultados, aqui no canto inferior esquerdo, selecionem Results, aqui, ó, resultados. E ele vai trocar essa barra horizontal para a gente ver resultados. Da esquerda para a direita, o primeiro seria deslocamento nodal. Clica nele. Ele vai liberar aqui na direita os resultados, então o que eu quero ver? O deslocamento nodal ele só vai mostrar o deslocamento do nó. Então, que seria os deslocamentos desses nós aqui, ó. Desses 6. Esses pontinhos. Não vai chegar a desenhar deformado aqui. Então, ó, esse tipo de seleção tudo para mostrar de todos, sem filtro. Seria, não vou selecionar nenhum tipo de nó em específico. Caso de carga, troca para combinação. E deslocamento a gente vê no estado limite de serviço. Então, combinação ELS. Extremo global eu vou trocar para não, porque senão ele só mostra o máximo e o mínimo da estrutura, tá? Não, ele vai mostrar de todos. Vamos começar pelo deslocamento horizontal UX. E aqui embaixo, clique em atualizar para ele representá-lo. Então ele mostra que lá em cima tem 1,4 milímetros, 1,3, 1 e 1. Os nós aqui de baixo não tem deslocamento horizontal. Poderia ver agora o Z, que seria o deslocamento vertical. Troca e clique em atualizar. São bem pequenos, na casa de 0,1, 0,2 milímetros, ou seja, a gente normalmente despreza já essas deformações, né? E eu posso ver também as rotações, que é o φy. Ele mostra a rotação de cada um dos nós aqui em microrrádio, ou seja, radiano a -3. Outra forma de ver os deslocamentos é agora no barra de resultados, segundo botão, ó, deformação 3D. Vou selecionar aqui o total. Sistema de coordenada global, tá, gente? Senão ele vai mostrar no local e a gente vai se perder no XYZ aqui. E vamos atualizar. O total, você não sabe se ele é horizontal ou vertical, tá, gente? Ele é a resultante do deslocamento. Então, se isso aqui não ajudar muito na escala, troca para o X. E a gente vê uma escala do deslocamento horizontal.
E a gente está vendo aqui, ó, eu acabei não marcando só caso de carga peso próprio. Então vamos trocar combinação, estado limite de serviço, senão a gente não vai ver a mesma coisa de antes. Atualizar. Agora sim, eu estou vendo o deslocamento horizontal para o estado limite de serviço. E a escala de cores me dá o deslocamento de tudo. E o vertical, que é o Y, mesma coisa. Aqui, por que acontece que valor constante zero? É porque a escala está ajustada só com um decimal e é praticamente tudo zero, tá? Ele acaba não representando. Dá para forçar ele para representar se a gente mexer aqui no botão de escala. Aqui no botões de escalas ou unidades, a gente consegue mexer nisso, ó, no gerenciar unidades. Não vou alterar, porque já é um deslocamento muito pequeno, nem vai interessar para a gente ver isso. Vamos ver agora o restante, ó. Não vou ver tensões, isso vocês já calculam em resistência dos materiais, mas vou ver reações de apoio. Então, clica aqui. Reação de apoio agora é estado limite último. Então, combinação, estado limite último, vamos ver a reação vertical RZ. E o extremo, vamos colocar não para ele mostrar todas as reações, ou seja, não só o máximo e o mínimo. Atualizar. E ele está representando as duas reações verticais do estado limite último. Se eu trocar aqui de RZ para Rx, ele vai mostrar as reações horizontais. De Rx para My, ele vai mostrar a reação momento fletor ali do engaste. É possível mostrar tudo, tá? É só clicar aqui em componentes, nos valores, e ligar Rx, Rz e Ry e atualizar. Mas por conta da escala, fica um diagrama muito poluído de informação, é difícil da gente identificar muita coisa aqui. Então, vistas as reações, vamos agora para o próximo botão, Forças Internas 1D, que é onde a gente vai ver os diagramas de momento, cortante e normal. Então, aqui de novo, ó, tipo de carga, combinação, estado limite último, extremo. No global, ele vai mostrar só o máximo e o mínimo de toda a estrutura. Então, pega aqui local, ou seja, barra por barra. Vamos ver primeiro o diagrama de força normal mesmo e vou atualizar aqui embaixo. Aqui o nosso diagrama de força normal. Está um pouco difícil, por exemplo, de enxergar o número dessa viga aqui de baixo, que é tração. Se você quiser ver só uma separada, seleciona ela e aqui em cima, no tipo de seleção, de tudo, coloca só para o atual. E aí ele pede para atualizar aqui embaixo e você passa a ver só o diagrama da viga selecionada, tá? E assim, ó, a gente consegue trabalhar de forma bem melhor. Se você selecionar outra e voltar em atualizar, ele troca para mostrar só a de cima. Se voltar aqui do atual para tudo, ele mostra o diagrama de força normal inteiro. Isso ajuda a gente a enxergar as coisas um pouco menos poluídas. Vamos agora do diagrama de força normal para o diagrama de cortante, VZ. Está aí o nosso diagrama. De novo, se eu quiser ver só as vigas, eu posso selecioná-las e ver só elas. Como ela tem uma seção transversal diferente, também dá para aplicar ó, aqui em cima em seleção filtro. Filtro de seção transversal. E aí a gente seleciona a seção da viga e atualiza e a gente vê só as vigas. Se você selecionar agora a seção do pilar, a gente vê o cortante só dos pilares. É outra forma de enxergar o diagrama mais fácil. E se colocar não no filtro, ele mostra tudo de novo. Por último, agora o diagrama de momento, né? Vamos aqui para MY, atualizar. Está aqui o diagrama de momentos. E a forma de filtrar isso aqui é a mesma, né? Então, vou usar aqui por seção. Começando pelo diagrama dos pilares, que agora dá para enxergar melhor. E o diagrama depois das vigas. Se vocês quiserem mais pontos aqui, gente, no que ele chama de extremo 1D, o local mostra o máximo e o mínimo da barra. O seção vai mostrar cada seção que ele calculou. Aí ele enche o diagrama de informação. E se você colocar o global, ele mostra o máximo e o mínimo da estrutura. Então, repara que ele está mostrando só dois números, que seria o máximo e o mínimo do que ele está mostrando aqui, tá? Então, aí a gente consegue gerenciar entre a quantidade de informações que a gente tem. Eu gosto muito do local, tá? Vou tirar o filtro aqui agora, para a gente ver o diagrama como um todo de novo. E é isso aí. Espero que esse vídeo possa ter ajudado um pouco vocês.